Conforme combinado, agora vamos para o assunto advérbios e locuções adverbiais. Advérbios. A ideia de lugar, intensidade, modo, afirmação, tempo, dúvida e negação. Definições. Classe de palavra que exprime uma circunstância. Morfologicamente é invariável. Semanticamente expressa uma circunstância de lugar, tempo, modo, dúvida, certeza, afirmação, negação, intensidade. Sintaticamente, modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Observações. O advérbio modificando outro advérbio. Ocorre quando o advérbio modifica um adjetivo ou outro advérbio, geralmente intensificando o significado. Exemplo: grande parte da população adulta lê muito mal. Então, muito intensifica o advérbio mal. Muito é advérbio e mal também é advérbio. E mal vai modificar o quê? O verbo, ler. Advérbio modificando uma oração inteira. Ocorre quando o advérbio está modificando o grupo formado por todos os outros elementos da oração, indicando uma circunstância. Exemplo: lamentavelmente, o Brasil ainda tem 19 milhões de analfabetos. Então, lamentavelmente, o advérbio. A oração modificada. O Brasil ainda tem 19 milhões de analfabetos. Bom, exemplos. A apresentação musical estava muito emocionante. Muito, advérbio de intensidade, está modificando emocionante, que por sua vez é um adjetivo. O concerto começou cedo. Começou o verbo e o advérbio cedo, que é um advérbio de tempo, está modificando o verbo começar. O concerto começou muito cedo. Então aí, acontece igual lá com o exemplo anterior que eu dei, que é ler muito mal. Ou seja, muito cedo. Muito vai modificar o advérbio cedo, que por sua vez vai modificar o verbo começar. Tá? Tipos de advérbios. Nós temos advérbio de modo, intensidade, tempo, lugar, negação, dúvida, afirmação, exclusão, inclusão, ordem e interrogação. Advérbios de modo. Sei muito bem que ninguém deve passar atestado da virtude alheia. Então nós temos aí o advérbio de destaque, o advérbio de modo, bem, mas também antes dele nós temos o advérbio muito, que é a intensidade, que está modificando o advérbio bem de modo, tá? Então a relação dos advérbios de modo que nós temos: bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, às pressas, às claras, às cegas, à toa, à vontade, às escondidas, aos poucos, desse jeito, desse modo, dessa maneira, em geral, frente a frente, lado a lado, a pé, de cor e em vão. A maior parte dos que terminam em mente também: calmamente, tristemente, propositadamente, pacientemente, amorosamente, docemente, escandalosamente, bondosamente e generosamente. Advérbio de intensidade.
Exemplo, acho que por hoje você já ouviu bastante. Então, o advérbio de intensidade, bastante. A relação muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso, bastante, mais, menos, quanto, quão, tanto, tudo, nada, todo, quase, de todo, de muito e por exemplo. Agora, advérbio de tempo. Leia e depois me diga quando pode sair na Gazeta. Nós temos aí quando e também temos a palavra depois, né? Hoje, a relação dos advérbios de tempo. Então, hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo, depois, ainda, antigamente, antes, doravante, nunca, então, ora, jamais, agora, sempre, já, enfim, afinal, breve, constantemente, entre mentes, imediatamente, primeiramente, provisoriamente, sucessivamente, às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos, em breve, hoje em dia. Advérbio de lugar. A senhora sabe aonde eu posso entrar? Aonde eu posso encontrar esse cidadão? Aonde eu vou sempre usar, tem onde e aonde. Qual a diferença? Não é qual a diferença. A ideia é a mesma, de lugar. A diferença está o quê? Quando eu vou usar aonde com verbos que expressam, né, movimento ou dão ideia de movimento, tá? Com verbos que não dá, que não oferece, né, ou seja, que não tem essa característica de expressar movimento ou dar ideia de movimento, você vai usar o advérbio onde, tá? Então, ó, aqui a relação, né, dos advérbios de lugar. Aqui, dentro, ali, fora, acolá, atrás, além, lá, detrás, cá, acima, onde, perto, aí, abaixo, aonde, longe, debaixo, defronte, adentro, afora, aquém, embaixo, externamente, à distância de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado, em volta. Advérbio de negação. De modo algum irei lá. Observação, aí eu tenho uma locução adverbial, né? Ou seja, é formada por mais de uma palavra, tá? O advérbio é uma palavra apenas. Então, ó, a relação aí, né, de advérbios: não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco de jeito nenhum. Aí lembrando também, né, não, nem, nunca, jamais, advérbios. De modo algum, locução adverbial. De forma nenhuma, locução adverbial. De jeito nenhum, locução adverbial, tá? E a má falta aí, ó, não! Prosseguindo. Advérbio de dúvida. Exemplo, talvez ela volte hoje. Então, o advérbio de dúvida é talvez. A relação de advérbios, né? Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, casualmente, por certo é uma locução. Quem sabe também uma locução adverbial, tá? Advérbio de afirmação. Realmente eles sumiram. O advérbio em destaque aí, né? E a relação de advérbios aí embaixo, ó. Sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente, certo, decididamente,
deveras, indubitavelmente. Advérbio de interrogação. E então, quando é que embarca? Onde? Lugar. Como? Modo. Quando? Tempo. Por que? Causa. Quando? Preço e intensidade. Para que finalidade? Então, só fazendo um comentário sobre o slide anterior, os advérbios de interrogação basicamente são os advérbios que nós já vimos ali, então cada um está indicado modo, tempo, usados numa pergunta, tá? Então, ó, advérbios de ordem. O que vem a ser isso? Vai dar uma ordem, né? É igual ao modo imperativo? Não. Vai ordenar, colocar dentro de uma sequência, tá? Então, exemplo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus amigos por comparecerem à festa. Ou seja, em primeiro lugar, antes de outras coisas acontecerem, ele quer fazer o agradecimento. Então, nós temos aí, ó, depois, primeiramente, tá? Advérbio de exclusão. Todos irão viajar, menos ele. Então, ele foi o quê? Excluído. Aí nós temos os advérbios. Apenas, exclusivamente, salvo, senão, somente, simplesmente, só e unicamente. Advérbios de inclusão. Até ele irá viajar. Então, vou até comentar, né, esse até nesse caso aí de inclusão, mas vai haver situações que ele vai ter sentido de lugar. João foi até a cidade, né? Ou então ele ficou até tarde na festa. Aí até expressa o quê? Tempo. Então, portanto, a gente não pode esquecer do que nós falamos lá no início. Se você não pegou essa questão de circunstância, pegue o sentido de ideia, ou está dando ideia de quê? Que ideia que está exprimindo aqui, tá? Então você tem que ler o texto e interpretar para você conseguir captar essas circunstâncias expressas pelo advérbio, tá? Então, ó, pode ver que dependendo do contexto, um mesmo advérbio ele pode exercer outras funções, ou ter outros valores, ou estabelecer outras ideias. Então, como eu dei agora o exemplo do advérbio até. Então, a relação dos advérbios de inclusão. Até, inclusive, também, mesmo e ademais. Locução adverbial. Quando há duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio, temos a locução adverbial, que pode expressar as mesmas noções dos advérbios. São iniciados ordinariamente por uma preposição. Exemplo de locução. Aí vamos ter primeiro o advérbio, depois a locução correspondente, tá? Certamente ele será eleito. Certamente advérbio. Com certeza ele será eleito. Locução adverbial. Ele falou claramente. Advérbio. Ele falou com clareza. Locução adverbial. Quando as circunstâncias são expressas por mais de uma palavra, denominamos locução adverbial. Cuidado, não confunda adjetivo com advérbio. O adjetivo qualifica o substantivo apenas, expressando qualidade ou característica. Gisele desfilou linda, adjetivo. Gisele desfilou muito, advérbio. Gisele desfilou muito linda, advérbio e adjetivo. Muito obrigado. Aí nós temos. Muito bem, Cebolinha. O que você tem a dizer sobre isso? Este nó está muito moldado. Talvez se apieltasse um pouquinho mais e puxasse mais essa orelhinha, né? Aí nós temos um caso aqui de vários advérbios aí, tá?